Eu não acredito no conhecimento. Eu adoto o conhecimento, que até o momento se apresenta a melhor ferramenta para o meu trabalho, e se amanhã chegar um novo, eu posso abandonar esse aqui rapidamente, porque eu não acredito nele. A crença é um ato de fé, e o conhecimento não exige um ato de fé. E foi por isso que eu comecei a estudar a questão da relação da escola com a família. Esse é o meu tema, assim, da nossa conversa aqui hoje. É um tema muito carinhoso para mim. Eu tenho muito cuidado. Eu comecei a ouvir, depois que meus filhos já estavam no ensino fundamental, a história de que a parceria escola-família era muito importante, era boa, os pais precisavam ir para as escolas. E eu, como mãe, não como profissional, me perguntava, mas por que será que eu tenho que ir na escola dos meus filhos? E, para mim, isso era um estranhamento absoluto, porque, quando criança, eu nasci em 1950, nunca meus pais foram à minha escola. Nunca. Jamais passou pela cabeça deles ir até lá, ou a cabeça da escola de convidar os pais para ir até o seu espaço. Então, quando as escolas que meus filhos frequentavam começaram a convidar os pais para irem até lá, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Para quê? E eu fui, durante toda a infância e adolescência dos meus filhos, aquilo que as escolas adoram chamar de mãe ausente. Eu não ia a nenhuma reunião que a escola convocava, porque eu olhava a pauta e não me interessava. Não me interessava nem um pouco saber o que o terceiro ano, o quarto ano ia ter, como ia ter. Eu estava interessada em como aquela escola queria educar na formação de atitudes, de virtudes, de valores, mas a escola já não estava mais interessada nisso. Aliás, nunca esteve. E, aos poucos, eu fui me interessando profissionalmente por esse tema. E eu comecei a entender que, aqui em nosso país, no Brasil, a gente tem uma convicção de que a parceria escola-família é importante. Quando a gente começa a questionar essas convicções, inclusive do lado dos educadores formais, os professores, as escolas, a gente começa a perceber que não há uma base sólida para essa afirmação. A relação, a parceria é boa, Algumas bases que não são assim tão sólidas fundamentam essa afirmação. Uma delas é, quando a família se envolve com a vida escolar do seu filho, ele produz mais, ele tira boas notas. Isso me implica muito, Eu tenho uma antipatia por essa informação, porque aí nós vamos dividir as crianças em dois tipos de crianças. Aquelas que têm sorte e aquelas que não têm sorte. As crianças que têm sorte são aquelas que nasceram em famílias que, por diversos motivos diferentes, têm o dom, têm a paciência, têm condição de sentar com a criança e acompanhar passo a passo a vida escolar dela. E também não vejo mérito algum, gente, em uma criança que tem a ajuda dos pais ir bem para a escola. Eu acho que o desafio é ir bem na escola sozinha, ela aprender bastante sozinha. Não precisa dessa colaboração de quem já passou pela escola. É outra vez. Recentemente, eu vi uma escola oferecendo curso de matemática para os pais, porque a matemática que eles aprenderam é diferente daquela que eles ensinam. Então, os pais iam lá fazer o curso de matemática para poder, em casa, ajudar os filhos a... Isso é loucura, Uma loucura que nós vivemos num mundo que está em transição e que, nesse período de transição, o que acontece? Os papéis ficam confusos. E hoje, quando a gente pensa na educação, a gente se pergunta, o que cabe à escola? O que cabe à família? Eu frequento redes sociais e, vira e mexe, eu vejo lá alguns posts que me irritam profundamente, mas eu vejo. A escola cabe instruir, a família cabe educar. Como se fosse possível, educar sem instruir ou instruir sem educar. Não é possível. Esses conceitos são inseparáveis.
Mas isso mostra apenas a nossa confusão, né? Nesse mundo em transição, encontramos as chamadas novas famílias. E as famílias mudaram muito, e quando eu penso nessas mudanças, eu nem penso muito no desenho das famílias, que hoje nós temos muitas configurações, algumas, inclusive, desconhecidas, né? Nós ainda não terminamos as mudanças que estão ocorrendo. E aí a gente pensa na escola, as novas famílias e a velha escola, como a gente acabou de ouvir aqui, né? Como é que a gente pode fazer acontecer alguma coisa para essas crianças que nascem, né, nesse mundo, fruto dessa relação enlouquecida de que ninguém sabe direito o que deve fazer com essa criança? E, no fim, como nós, adultos, estamos absolutamente, radicalmente afetados pela ideologia da juventude, eu quero ser jovem a qualquer custo, até o dia que eu morrer, não importa a minha idade, isso faz com que a gente dirija o nosso olhar para o espelho, para o umbigo, para o que for, para mim. E eu esqueça um pouco, né, que, às vezes, tem mais novos que dependem de mim. Tenha eu filhos ou não, mas principalmente quando tenho filhos. Tenha eu alunos ou não, mas principalmente quando eu os tenho. Então, a questão que a gente precisa pensar é: nós vamos conseguir redefinir os papéis educacionais, formal da escola, informal da família, rapidamente? Não vamos. Não vamos, porque esse é um processo lento, né? Mudam primeiro aqui os conceitos e depois os comportamentos e atitudes. E nós ainda estamos brigando com conceitos aqui. Eu ainda hoje ouço as escolas chamarem os pais de pais ausentes, família disfuncional. O que é isso, né? É uma falta de respeito mútua entre família e escola, que não leva a isso que todo mundo gosta de dizer que leva, que é uma boa parceria. Não é, né? Não, uma boa parceria, uma boa relação entre a escola e a família seria uma relação justa, respeitosa, solidária e democrática. Esse tipo de relação da escola com a família poderia inovar na educação, poderia produzir uma nova educação, né? Mas a gente não sabe direito como é que estabelecemos uma relação justa com uma escola. Quando eu digo escola, gente, eu digo no sentido da imagem da escola, não é uma escola em especial, né? As nossas escolas são muito parecidas entre si, por isso eu posso falar a escola no singular. Como é que eu posso estabelecer uma relação justa entre uma organização que tem funcionários com cargos definidos, funções, e várias famílias que não formam um conjunto, que não se conversam entre si? Eu tenho um colega, professor da USP, que ele diz assim: as famílias, os pais, né, das crianças que frequentam uma escola são uma multidão desgovernada. Por isso que não dá certo reunião, escola e família. Porque a escola sabe o que pensa de maneira coletiva. E as famílias não sabem o que pensam de maneira coletiva. Então, é uma relação de poder, e uma relação injusta, né? Porque aí a escola tem muito mais poder do que cada família sozinha. Como é que essa relação poderia ser solidária? Se todos pensassem na educação e na formação dessa criança, que para alguns é aluno e que para outros é filho. Mas o aluno é diferente do filho. E a gente não consegue ser solidário, porque a gente fica brigando: meu filho não faz isso. E a escola fala: meu aluno faz. E aí eles ficam perdidos, né, dessa discussão, e eles ficam brigando adulto com adulto, e a gente acaba esquecendo de novo, né, que existe uma pessoa mais jovem, mais nova aí, que poderia ganhar, ter muito a acrescentar, se nós conseguíssemos ser solidários, né, pensando na parte dele.
E como é que essa relação poderia ser democrática? Não, vou respeitosa primeiro, respeitosa. Se há um lugar, uma parceria, uma reunião, em que não há quase nenhum respeito, é nessa reunião de escola com famílias. E quando eu digo respeito, gente, eu não digo falta de etiqueta, não. Eu digo respeito pelo papel social exercido ou pelas pessoas que trabalham na escola ou pelas pessoas que são integrantes da família. O que a gente ouve hoje, inclusive embasado por algumas teorias, né? Que a criança precisa de uma família assim, 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 assado. E quando a família não é desse jeito, é quase natural, vejo que é naturalizado, que ela não consiga produzir bem na escola. E quando a gente se encontra com essas crianças, tudo que a gente sabe fazer é reclamar da família dela, julgar essa família. E pouco a gente faz para, quem sabe, ajudar essa família, que não está dando conta, né, da sua tarefa. Há famílias que não dão conta da sua tarefa, há adultos que não dão conta da vida adulta, né? São absolutamente infantilizados. E a falta de respeito também é da parte da família, né? Que quando a escola insiste numa determinada regra, a família diz, ai, mas eu pago essa escola, e porque eu tenho que obedecer essa regra, e por aí vai, né? Desculpa. E, finalmente, como é que essa relação poderia ser democrática? Se houvesse diálogo. Quem aqui já foi numa reunião de escola com pais de alunos, sabe que nessa reunião de democrático não há nada. A escola faz a pauta, os pais querem levantar questões e a escola diz, não está na pauta, mas isso é assunto para a gente conversar. Depois você marca o horário e vem aqui. Essa é a maneira que a instituição escolar tem de fazer frente à sua incapacidade de lidar com esse problema, porque ela não sabe. Ela não sabe dialogar. Ela não sabe ceder espaço para aquilo que os pais pensam a respeito de uma boa educação. Mas, para isso, também os pais deveriam, as famílias, né, deveriam dar um passo grande, sair de cima do tapete. Eu fui orientada a não sair muito, né? Mas a gente deveria sair de cima desse tapete que nos oferece segurança e um lugar certo, para a gente parar de pensar no filho e pensar no coletivo. Hoje, a educação se transformou num bem que vai produzir ou não um bom futuro pessoal para cada um de nós. E a educação é um direito que pode transformar para melhor o contexto em que eu vivo, o mundo. E é isso que os pais deveriam levar para a escola. Eu quero que o mundo seja melhor, para isso nós precisamos de pessoas com tais virtudes. Conteúdo, eu fico aflita com essa palavra, porque conteúdo não é conhecimento. Os nossos alunos aprendem um monte de conteúdo, e olha, se 10% de tudo que eles aprendem se transformar em conhecimento, está ótimo. Mas eu acho que não chega a esse índice. Conhecimento é complexidade, e conteúdo é quantidade. É só pegando um tema e aprofundando, 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 que a gente vai levar as crianças a entenderem o que é metodologia científica, o que é o conhecimento sistematizado, e por aí vai, né? E quando a gente acompanha uma criança, um jovem, nesse pensamento, num tema, aí a gente pode ter certeza que ela vai precisar cada vez menos de nós para fazer isso com outros temas. A relação escola-família é uma relação extremamente delicada, muito maltratada aqui em nosso país, muito cheia de certezas. Nós precisamos fazer perguntas a respeito dessa relação. Essa relação é boa mesmo para os alunos? Ou é boa para a escola e para as famílias? Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar sempre
no objetivo principal da educação, que são os mais novos, que às vezes são crianças, às vezes são adolescentes. A gente precisa perguntar além, né? Será que é boa mesmo? E como pode ser esta relação? Existem exemplos dessa relação no Brasil? Existem. Existem alguns exemplos maravilhosos que foram construídos sem nenhuma intenção. E eu me lembro de um exemplo em especial, que eu vou contar para vocês, que era uma escola no meio de uma favela, uma escola pública, em São Paulo. E vocês imaginam, né, como é difícil levar essa escola. Mas o diretor é um diretor assim, que ele quer que essa escola vá em frente, quer que esses alunos tenham uma boa educação. E ele recebeu um determinado dia lá, muito equipamento de informática. Recebeu, ficou feliz, no dia seguinte foi lá, o equipamento tinha sido roubado, todo. Ele não teve dúvidas. Ele alugou um caminhonete com megafone e saiu pela favela. O seu filho foi roubado. O seu filho foi roubado. E ele conseguiu, a partir daí, fazer com que a comunidade enxergasse a escola de outra maneira. Não importa o equipamento da escola, importa o meu filho, a educação do meu filho. E aí a comunidade, né, dessas crianças foram entrando na escola, eles foram conversando. A partir daí, criaram coisas maravilhosas, como um quarto dos sonhos, onde os pais colocam, por escrito, nuvens, onde eles colocam o seu sonho para a educação dos filhos, e por aí vai, né? Nós temos exemplos interessantes, mas o mais interessante para o século XXI é: não há uma receita, e não é preciso que seja assim ou assado. É preciso que seja uma relação justa, respeitosa, democrática e solidária. Isso vai acontecer de um jeito aqui em Curitiba, de outro jeito em São Paulo, de outro jeito no interior paulistano, de outro jeito em Goiás, de um jeito na favela. E não importa se é escola de capital público ou privado. O que a gente precisa fazer é dialogar. E dialogar significa conflitar. Eu vou finalizar lembrando de vocês, eu adoro fazer coleção de ditados populares. Vocês conhecem um que diz assim: é conversando que a gente se entende? Pois é, não é verdade. É conversando que a gente se desentende. Porque eu coloco o meu ponto de vista, você coloca o seu, e daí eles não são muito assim compatíveis. É esse o nosso medo. Mas é conversando que a gente se desentende, conflita e produz. E eu acho que esse é o nosso caminho na relação entre a família, dos alunos e as escolas. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada.